Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 2. Glória, glória. Epístola Universal de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 19 ao versículo de número 26. Tiago capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 26. Os que acharam podem confirmar dizendo amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Amém. Podem sentar. Nesta segunda parte da quarta mensagem desta série, nós vamos concluir este capítulo 2. Na primeira parte, falamos sobre a fé testada e a fé morta. Falamos do versículo 1 até o versículo 18. E hoje nós vamos, querendo o bondoso Deus, concluir este capítulo 2. E vamos falar aí, neste versículo 19. Tiago diz algo interessante aqui. Tiago, no versículo 19, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. Tiago fala aqui do quê? Da fé dos demônios. Então nós falamos da fé testada e nós falamos da fé morta. Agora nós vamos falar da fé dos demônios. E pense bem, perceba uma coisa: a fé morta, ela atinge apenas o nosso intelecto. É uma fé que está no campo da teoria. É uma fé que está no campo da leitura, do estudo, do aprendizado. A pessoa sabe tudo sobre fé. Essa é a fé no intelecto. Porém, essa pessoa, ela não tem obras que demonstre essa fé. Então, portanto, essa fé é morta. Ok? Então, é uma fé, a fé morta, ela atinge apenas o intelecto. Mas a fé dos demônios, ela atinge o intelecto
atinge também as emoções. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que os demônios, eles têm um estágio de fé mais avançado que muitos crentes. Porque eles creem e temem. Eles creem e temem. E os cristãos, os crentes, muitos cristãos, muitos crentes, muitos servos de Deus, eles apenas creem ou dizem crer, mas falta o temor de Deus, falta o temor do Senhor. Mas aí você pode perguntar: pastor, mas no que os demônios creem? Os demônios, eles creem que existe, ou eles creem que Deus é um só. Os demônios creem que Deus é um só. Os demônios creem na existência de Deus. Tiago pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas até os demônios creem. Então Tiago diz que os demônios também creem que Deus é um só, que existe um só Deus. E o estágio de crença deles vai mais além. Eles ainda temem. Mas o que mais os demônios creem? Os demônios creem na divindade de Cristo. E existem algumas linhas, alguns segmentos cristãos que não creem na divindade de Jesus. Creem que Jesus é uma força ativa, ou melhor, que o Espírito Santo é uma força ativa. Creem que Jesus foi apenas um profeta. Não creem que Jesus foi divino, não creem na divindade de Jesus. E a Bíblia mostra que os demônios creem na divindade de Cristo, a tal ponto de que eles corriam para se ajoelhar diante de Cristo para adorá-lo. O senhor está com conversa mole, pastor? Então abre aí em Marcos. Abre aí em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Encontrando o capítulo 3, vá ao versículo 11, e o texto vai dizer assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Os demônios chegavam diante de Jesus quando viam e se prostravam diante dele e diziam: tu és o Filho de Deus, adorando a divindade de Jesus, reconhecendo a divindade de Jesus Cristo. Mas o que mais os demônios criam? Os demônios criam na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles também criam nisso, ou eles também creem nisso, em um lugar de penalidade eterna. Se não, veja comigo Lucas capítulo 8. Lucas 8.
versículo 31. Lucas 8, versículo 31, diz-nos assim: e rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Esse texto, esse versículo, ele está na cura. O contexto dele é a cura do endemoniado de Gadareno, ou Gesareno, ou Gerazeno, né, como diz o texto. Ele encontrou Jesus, Jesus veio ao encontro dele. De longe Jesus começou a repreendê-lo, a repreender os demônios, a legião que tomava conta daquele rapaz. E então os demônios disseram para Jesus, quando Jesus pergunta qual é o nome, qual é o teu nome? Aliás, para abrir um parênteses aqui, é a única ocasião na Bíblia em que Jesus pergunta o nome do demônio. É a única ocasião na Bíblia em que Jesus pergunta o nome do demônio. Qual é o teu nome? Ele diz legião, porque somos muitos. Ao contrário do que a gente vê em alguns lugares, que fazem uma entrevista com o demônio, com o endemoniado. O que você está fazendo na vida da pessoa? Mano, é óbvio, está querendo lá destruir, está querendo matar a pessoa. Você está aí há quanto tempo? Você está fazendo o quê? Você está mais... Irmão, isso não existe. Fazer entrevista com o demônio, você tem que chegar lá e na autoridade do nome de Jesus expulsá-lo. Jesus aqui pergunta ao demônio qual é o teu nome. Ele diz legião, porque somos muitos. E uma legião é aproximadamente, falando de uma legião, quando se fala de soldados, é entre 6 e 7 mil. Agora, você para imaginar, quando Jesus pergunta o nome do demônio, o endemoniado diz: meu nome é legião, porque nós somos muitos. Havia aproximadamente 6 mil demônios na vida daquele rapaz. E aí eles dizem para Jesus: manda a gente para aquela manada de porco que está ali pastando, não mande a gente para o abismo. Por quê? Porque eles sabem que o abismo é o lugar de tormento eterno, é um lugar de penalidade eterna. Os demônios creem que existe um lugar de penalidade eterna. E tem muito crente que não crê nisso. Tem muita gente que pensa que o inferno é aqui. E eu vou dizer para você, se você ler em Lucas a parábola do rico e Lázaro, você vai ver, e outros textos, você vai perceber que o inferno é muito pior do que você pensa e do que você diz. Tem gente que diz: a minha vida é um inferno. Nunca abra a boca para dizer isso. É duro quando você ouve isso de crente. Minha vida é um inferno. Quando proferem esse tipo de palavras dentro de casa, você não tem noção do que é o inferno. Então, para você ter um pouquinho de noção do que é o inferno, leia a parábola do rico e Lázaro. Leia alguns textos nos evangelhos quando Jesus fala sobre o inferno. E Jesus diz
que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, para fazer menção ou fazendo alusão a um lugar de sofrimento eterno. E os demônios creem que existe um lugar de penalidade eterna. Mas o que mais os demônios creem? Os demônios também creem que Cristo é o supremo juiz e que Ele os julgará. Os demônios creem, e é por isso que eles temem, é por isso que eles tremem, porque eles creem que Jesus é o juiz que os julgará. E sabe o que é pior? É que eles sabem que já estão condenados. Eles sabem que já estão perdidos, que já estão condenados. A Bíblia diz que o inferno, ele foi feito para o diabo e os seus anjos. É para aquela terça parte dos anjos que se rebelaram com Lúcifer, que se rebelaram contra Deus, junto com Lúcifer. O inferno não foi feito para o ser humano. Para o ser humano, Deus preparou o céu. Aleluia. Para o ser humano, Deus preparou as mansões celestiais. É por isso que Deus fala com você. É por isso que Deus fala comigo. É por isso que Deus nos dá oportunidade de nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas. Por quê? Porque Ele não quer que nós, no dia do arrebatamento da igreja, ou no último dia, no dia do julgamento final, Ele não quer que você e que eu venhamos ouvir da parte dele: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou em outro texto Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O inferno não foi feito para você, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. É verdade, Deus. Aí alguém diz: Jesus está demorando para voltar. E Pedro vai nos dizer que ele não tem a sua promessa por tardia. A promessa se cumprirá. Ele voltará. E ele não veio até agora. O texto vai nos dizer: porque ele quer, ou ele não quer, que ninguém se perca. Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca. Ou seja, Pedro está dizendo: ele não veio ainda, porque ele está dando a você oportunidade de se arrepender da vida de pecado que você tem vivido, da vida de mentira, de engano que você tem vivido. Se arrependa e se volte a Ele. Amém? Amém? Amém. Mas Tiago, além de falar da fé testada, além de falar da fé morta, além de falar da fé dos demônios, Tiago fala da fé salvadora, que é a fé verdadeira. Do versículo 20 ao versículo 26. Aí eu pergunto, ou você pode perguntar: mas pastor, como que Tiago nos descreve a fé verdadeira?
Tiago nos descreve a fé verdadeira, a fé salvadora. E ele vai dizer que a fé salvadora é aquela fé que está baseada na palavra de Deus. Tiago vai usar 2 exemplos para mostrar, para exemplificar a fé verdadeira, a fé baseada na palavra, a fé baseada em um conjunto de verdades, a fé que está estribada em Deus e em sua palavra. Tiago vai usar 2 exemplos. Tiago usa o exemplo de Abraão e Tiago usa o exemplo de Raabe, a meretriz. Veja o versículo 21. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Veja aí no versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ele cita 2 exemplos. Ele cita Raabe e ele cita Abraão. Ele pega o exemplo de vida destas 2 pessoas. 2 pessoas vivendo em um contexto totalmente diferentes, estilos de vidas diferentes. Abraão viveu em um lar idólatra. Seu pai Terá era fabricante de estátuas de deuses que serviam para adoração pagã. E Raabe, que vivia em Jericó, no meio da idolatria, e vendia o seu corpo. Ela estava, embora nós vamos observar um contexto de vida em alguns sentidos semelhantes, porque tanto Abraão quanto Raabe viviam em um lugar idólatra, em um contexto de vida idólatra. Mas a Bíblia não vai mostrar Abraão vivendo num estilo de vida como o de Raabe. E quando Abraão ouve a palavra, ele crê. Quando Abraão ouve a palavra, ele abre mão do que ele viveu, do que ele vivia. Presta atenção, porque eu preciso aprender com isso. Abraão era rico. Abraão era um homem possuidor de muita riqueza, mas ao ouvir a palavra de Deus, ele abandona, ele deixa. O Senhor diz a ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, para obedecer, ele teve que abrir mão de muita coisa para servir de exemplo a você e a mim hoje. E por que servir de exemplo para você e para mim hoje? Porque nenhum de nós que aqui estamos tínhamos ou temos o poder aquisitivo de Abraão. Nenhum de nós que aqui estamos temos que abrir mão de muita coisa para servir a Jesus. Mas você tem dificuldade em fazer isso. Tem dificuldade em abrir mão. Abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego,
abrir mão dos seus prazeres, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos carnais, abrir mão de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Você tem dificuldade. Abraão podia ter tudo isso, porque ele era um homem de muita riqueza, mas ele abre mão de tudo isso para servir, para seguir. E o que eu acho interessante, se fosse muitos de nós nos dias de hoje, diríamos: como que eu, que estou estabilizado, vivo numa terra boa, estou em um lugar muito bom, tenho riqueza, tenho bens, tenho posses, tenho muito dinheiro, por que eu tenho que abrir mão disso? Eu não posso continuar vivendo no mesmo lugar? Porque é isso que muitos de nós dizemos ou fazemos. Não dizemos muitas vezes com palavras, mas dizemos com atitudes. Dizemos com as nossas ações. Quando a Bíblia vem e nos confronta, quando a Bíblia vem e confronta as nossas ações, e nós não queremos abrir mão delas, nós estamos dizendo ao Senhor: mas eu não posso servir a Deus desse jeito, eu preciso abrir mão disso. Por quê? Por que eu não posso continuar vivendo o mesmo estilo de vida que eu vivia? Porque Deus quer exclusividade. Aleluia. Deus, quando nos chama, Deus, quando nos escolhe, Ele nos escolhe para ser dEle. Ele nos escolheu para sermos dEle, exclusivamente dEle. Ele não quer dividir você com nada, Ele não quer dividir você com ninguém. Paulo vai escrever a Timóteo e ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que é que ele está dizendo? Você que foi chamado para fazer parte do exército do Senhor, precisa abrir mão de tudo. Se quiser agradar aquele que te chamou, precisa abrir mão de tudo aquilo que te afasta, que te faz perder o foco, a visão do propósito, do objetivo. Deus está falando conosco nesta noite. Ele quer que você abra mão de tudo aquilo que tem te afastado da presença dEle. Ele quer exclusividade. Aleluia. 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 Maravilhoso. Aleluia. Ele quer exclusividade. Por quê? Porque a vida cristã Aleluia. vai exigir atitudes que, se você estiver envolvido com as coisas desta vida, você não vai conseguir fazer. Oh, Jesus. Se você não estiver totalmente com o foco, com a visão, com o objetivo em servir, em adorar a Deus, você não vai conseguir. É por isso que tem muita gente que começa a caminhada com Jesus e para. É por isso que tem muita gente que começa a caminhar com Jesus e abandona. Aí coloca desculpa nas lutas, nas provações. A aprovação era muito grande, então eu resolvi abandonar. Mentira. Faltou foco, faltou objetivo, faltou verdadeiramente se entregar ao Senhor. Porque quem se entrega a Ele de verdade, se alimenta dEle, busca a presença dEle, é fortalecido por Ele, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos que todas as circunstâncias do céu vem o socorro do alto. E por que
Você pode adorar a Deus por isso? Oh, solta do Senhor, Jesus. E a Bíblia vai dizer que quem não permanece na presença do Senhor, na congregação dos justos, é aquele que age de engano. É aquele que age de engano. Não é o fraco. É aquele que age de engano. Por quê? Porque o fraco que guarda a palavra é fortalecido. O Senhor vai dizer assim, mesmo tendo pouca força: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vem auxílio, vem socorro, vem amparo. O Senhor diz: também eu te livrarei da tentação, da hora da tentação que há de vir sobre todo este mundo. Leia as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Leia. Porque você não negou o meu nome, mesmo tendo pouca força, mesmo estando fraco. Fraqueza não é ocasião para pecado. Fraqueza não é desculpa para pecar. Fraqueza é oportunidade de buscar na fonte a fortaleza. Tem gente que diz: eu caí, eu pequei porque eu estava fraco. Mentira. Pecou porque faltou temor. Vive no pecado porque falta temor. Pecou porque descuidou 1 minuto, 1 segundo. E o problema não é tropeçar, o problema é permanecer caído, pensando que está vivendo de forma correta, quando na verdade não está. Fé, a verdadeira fé, ela está baseada na palavra de Deus, não na palavra de homens. Porque a palavra de homens, a doutrina de homem, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que é doutrina de demônio. Agora, o que está fundamentado nas Escrituras é palavra de Deus, é doutrina bíblica, é palavra rema de Deus, é palavra verdadeira de Deus. Ela fortalece a minha alma, ela fortalece a tua alma, ela te ajuda a permanecer de pé, ela te ajuda a caminhar. Glória a Deus. Mas como Tiago descreve a fé verdadeira, Tiago vai dizer que a fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e as emoções. Mas a fé salvadora, ela atinge o intelecto, ela atinge as emoções e ela atinge também a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. A mente entende, isso é a verdade de Deus. O coração tem o desejo de praticar essa verdade e a vontade me leva a viver baseado nessa verdade. E aí eu pergunto, ou você pode perguntar para mim: mas pastor, que verdade é essa?
Jesus Cristo. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, Jesus Cristo não está mais aqui presente corporalmente, mas está aqui através de sua palavra. E ele vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando eu creio que esta palavra é a verdade de Deus para a minha vida, então eu procuro segui-la, ainda que ela me contrarie. Porque o problema é obedecer quando aquilo que me é exigido me contraria. Mas se está fundamentado na palavra, ainda que me contrarie, eu preciso obedecer. Por quê? Porque desobedecer a palavra, às vezes o cristão ele não tem isso bem resolvido na sua mente, bem entendido na sua mente. Não cumprir o que é bíblico, não cumprir o que a Bíblia nos ensina, não é rejeitar o pastor da igreja, não é se podemos dizer entristecer o pastor da igreja. Quando eu não cumpro, ou quando eu desobedeço aquilo que é bíblico, eu estou rejeitando o próprio Deus. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Moisés, o povo não está rejeitando você. Eles não querem obedecer, Moisés. Não é você que o povo está rejeitando, é a mim. Por quê? Porque as palavras que Moisés dizia eram as palavras vindas direto de Deus. Então, quando eu desobedeço princípios bíblicos, quando eu não cumpro princípios bíblicos, não é contra a instituição ou contra a liderança da igreja que eu estou me rebelando, é contra o próprio Deus. E aí está o problema. Porque se o problema é no campo humano, é fácil de se resolver. Se resolve no âmbito humano. Mas quando o problema sai do âmbito humano e sai da dimensão humana e entra na dimensão espiritual, ele sai da horizontal e entra na vertical. Aí o problema passa a não mais ser na horizontal, o problema passa a ser na vertical. E eu ter problema na vertical me leva a ter problema na horizontal. É por isso que quando você não está bem com Deus, você não está bem com os irmãos. É bíblico. É bíblico. Às vezes a gente tenta desconectar essas coisas. Aí a gente diz: o pastor pregou lá, mas eu não vou obedecer isso aí não. O pastor ensinou lá, mas eu não vou fazer isso aí não. Ele leu lá um monte de versículo bíblico e mostrou isso aí para mim, mas eu não vou cumprir isso aí não. Tem crente assim. O problema é que não é comigo a questão, não é com o pregador, não é com o pastor, não é com o presidente do ministério, é com Deus. Porque a palavra ministrada é a vontade de Deus para nós.
E aí tem muita gente naufragando na fé, pulando de galho em galho. Nenhuma igreja presta, nenhuma igreja serve, nenhum pastor é bom o suficiente para ele ou para ela. E por quê? Porque falta palavra, falta entendimento, falta prática daquilo que é bíblico. Então deixa eu dizer uma coisa para você: mudar de ministério, mudar de igreja não resolve o problema. O que resolve o problema é você praticar o que é bíblico. Quando eu pratico o que é bíblico, o que é ensinado, então a coisa é diferente. Então a coisa muda. Entendeu ou não? Mas aí você pergunta: pastor, que mais? Como mais Tiago descreve a fé salvadora? A fé salvadora conduz à ação. E como eu disse no primeiro ponto, ou no primeiro subponto desse último tópico, Tiago citou 2 exemplos. Tiago cita Abraão e Tiago cita Raabe. Tiago cita 2 exemplos de fé que produziram ação. Abraão, olha lá, Gênesis 15. Eu vou ler com você do 1 até o 6, para você entender o contexto dessa conversa. Porque aqui é uma conversa, um diálogo, Deus e Abraão. Olha o que diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu no Senhor. A palavra do Senhor veio a Abraão. A palavra do Senhor veio a Abraão no capítulo 15. Só que o tempo passou, os anos se passaram, e não foram 1 nem 2 anos que se passaram, muitos anos se passaram, e Deus então cumpre a promessa, dá a Abraão um filho gerado de suas entranhas, gerado do relacionamento dele com a sua esposa.
Sara. Um fruto do relacionamento deles, a promessa, o filho da promessa. Agora o que acontece no capítulo 22, do versículo 1 até o 19 é muito grande, eu não vou ler. Mas o que acontece no capítulo 22? Deus diz a Abraão, para agora aquele filho, que era o filho da promessa, Deus disse a Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até uma das montanhas de Moriá e oferece-o a mim. O texto não diz que Abraão questionou Deus. É verdade. O texto não diz que Abraão titubeou. O texto não diz que Abraão chegou para Deus e disse: peraí, Senhor, meu filho não. Peraí, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, que eu lhe dou, que eu faço, mas meu filho não. O texto não diz isso. O texto diz que pela manhã, de madrugada, Abraão prepara o jumento, bota tudo o que era necessário, pega o menino, pega seus homens e sai para cumprir uma ordem de Deus. Aí eu pergunto: por quê? O que levou Abraão a fazer isso? Por que Abraão fez isso sem questionar? Porque muito menos do que isso Deus requer, Deus pede para nós hoje, e a gente é cheio de porquê com Deus. A gente quer que Deus dê relatório para nós do que Ele vai fazer. Por que, Senhor, tu está exigindo isso de mim? Abraão pega o filho e sai. Mas por quê? Porque ele creu na promessa. E quem crê na promessa, confia verdadeiramente na palavra vinda do céu, não duvida, mesmo quando não entende. Ele simplesmente obedece. Eu não estou entendendo, Senhor, mas o Senhor me prometeu, então eu creio. Eu não estou entendendo, Senhor, mas o Senhor me prometeu, então eu faço, eu cumpro, eu obedeço. Abraão obedece. Abraão pega seu filho, e quando ele chega no pé do monte, ele diz para os homens que estavam com ele: ei, vocês param aqui. É Jesus. Porque daqui para lá é eu, o moço, e Deus. Existem pessoas que nos acompanharão até um momento. Dali para frente não dá mais. Por quê? Porque é você e Deus. Glória a Deus. Existem momentos que pessoas não poderão nos ajudar. E detalhe, nem deverão tentar ajudar. Porque botar a mão onde Jesus está trabalhando é botar a mão em fogo. Então não põe a mão não. Se o problema não é com você, não põe a mão não. Deixa Jesus tratar. Porque botar a mão aonde Jesus está com a dele é pegar prova com a mão. É entrar na tempestade de graça. Não faça isso. Deus está tratando na vida de pessoas, deixa Deus tratar, não se meta. Não se meta. Deixa Deus trabalhar. Abraão diz assim para os homens: vocês ficam aqui, eu e o moço vamos subir, vamos adorar. E a certeza de Abraão, a convicção de Abraão era tão grande no que Deus iria fazer, que ele diz:
e terminando de adorar, tornaremos a voz. Aleluia. Ele subiu com uma palavra de ordem: sacrifica teu filho Isaque. Mas antes de sacrificar, ele diz: eu estou indo para sacrificá-lo, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou voltar junto com o moço para adorar. Por quê? Porque quem obedece a palavra de Deus não se frustra na caminhada com ele. Aleluia. Verdade, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Até hoje eu não vi Deus frustrar ninguém que lhe obedece. Verdade, Jesus. O restante da história você conhece. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele vai imolar Isaque, Deus brada do céu Oh, e aleluia. diz: Abraão, Abraão, Deus lindo. não faças tal, Glória. porque agora, aleluia, eu sei que você teme a Deus verdadeiramente. Aleluia. O que é que Deus está querendo de você? Faça, obedeça, porque é obedecendo que Deus vai olhar para você e vai dizer: eu sei que você verdadeiramente me teme. E deixa eu dizer uma coisa aqui: aquilo que mais exige de nós é o que mais agrada a Deus. Aquilo que é mais difícil para você e para mim entregarmos a Ele é o que mais agrada a Ele. Por quê? Porque isso vai mortificar o que há de mim, o que há da minha carne, e é isso que Ele quer. Está difícil, Senhor, entregar isso para o Senhor, mas eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou entregar, eu vou me entregar ao Senhor. Aleluia. É Deus. Vamos terminar. Porque ele fala não só de Abraão, mas ele fala também de Raabe. Ela ouviu a palavra, reconheceu que estava em uma cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem, mas o seu coração foi tocado. Abre aí Josué capítulo 2. Abre aí Josué capítulo 2. Os espias chegaram lá, na casa dela, e quando ela vê, olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, versículo 11: desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma meretriz, uma pagã, ao ouvir o que Deus fez, se rende diante de Deus. Ela diz: todos os moradores da terra, todos os moradores aqui já viram, souberam o que foi feito, o que o teu Deus fez, e
salvar diante da vontade dele. É verdade, Jesus. Aleluia. Raabe entende. E aí o que ela faz? Ela protege os espias. E porque ela protege os espias, mais tarde ela aparece na genealogia de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Isso é graça que opera a fé salvadora. Abre aí Mateus capítulo 1. Que você pode perguntar: uma prostituta na genealogia de Jesus? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 1. Olha o versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed. Ela de Salmão gerou Boaz. Boaz de Ruth, lembra do livro de Ruth? Lembra daquele parente remidor que Ruth chega no campo dele para colher espiga, que ela se deita com ele, que ela vai ficar com ele. Ele, Boaz, é filho de Raabe e Salmão. De Boaz, Ruth gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera o rei Davi. Aí a genealogia de Jesus, aonde está incluída Raabe, termina assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Por que se chama o Cristo? Se chama Messias. Cristo, no texto original do grego, quer dizer Messias, ou ungido, aquele que salvaria o mundo. Raabe, porque teve fé e obedeceu, aparece na genealogia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma meretriz que foi salva porque obedeceu a palavra do bom mestre. Aleluia. Eu concluo dizendo: viver a vida cristã sem obedecer, sem praticar a palavra de Deus, viver uma vida cristã sem praticar o Evangelho, é viver uma falsa religião. Amém? Amém. O que você quer? Viver um cristianismo verdadeiro? Por que você segue Jesus? Por que você entregou a vida a Jesus? Porque cansou da vida que vivia no mundo. Porque Jesus tem uma vida nova para nós, mas esta vida precisa ser fundamentada nesta palavra. Se não for, é perda de tempo. Amém? Amém? Amém. Fica de pé, por favor.